Este é o episódio 206 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. À conversa com João Machado, Liberdade, onde se fala sobre Dharma 5, criptomoedas, retiros em Bali e muito mais. Bem-vindos a mais uma conversa IVM, mais uma conversa cheia de magia no podcast Inspiração para uma Vida Mágica, e hoje tenho a sorte e o privilégio de estar à conversa com o João Machado, e acho que não há conversa melhor do que esta para iniciarmos o ano de 2021. Eu conheci o João, se eu não estou em erro, em 2014, mas o João já vai confirmar isso. E o primeiro contacto que nós tivemos, o João contactou-me através das redes sociais, meteu conversa comigo, ligamos a câmara e o João apresentou-me um projeto em que estava a trabalhar na altura, a Dharma 5, de que certeza vamos poder falar ao longo desta nossa conversa. E foi assim que começou uma relação que para mim tem sido extremamente frutuosa. O João é uma das pessoas que mais me desafia, até porque tem o dom de ir contra a corrente e de não ser politicamente correto, o que é mesmo. Eu procuro amigos e procuro pessoas que me possam rodear que tenham essas características, e o João, sem dúvida, oferece-me isso, e portanto muito do que eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos nas áreas de expertise do João tem sido precisamente com ele, e eu então vou aproveitar esta conversa para aprender ainda mais. Olá, João, bem-vindo ao podcast IVM. Olá, Pedro. Obrigado aqui pelo teu convite e olá a todos que nos estão a escutar, neste caso, não é? Costumo É dizer a isso, ver. é isso. Olha, João, eu queria começar por te pedir para fazer, e vou-te lançar a chamada pergunta impossível, que é: quem és tu, ou pelo menos o que é que tu andaste a fazer desde que nasceste até aqui, para quem nos ouve perceber um bocadinho melhor de onde é que podem vir as opiniões que depois, mais tarde, eventualmente vais partilhar connosco. Ok, são 42 anos, então não sei quantos minutos nós vamos ter. Tens direito a 10 segundos por ano. Sim, 10 minutos por ano. Coisas mais importantes, os milestones da tua vida. Sim, olha, vamos fazer isto se calhar de uma maneira ligeiramente diferente, começando de onde estamos agora, ou de onde estou agora, e fazendo depois como cheguei até aqui. E é engraçado porque eu tive sei lá, durante este último mês e pouco, também durante este ano, a preparar um site meu, depois de muitos amigos meus me partirem a cabeça como é que tu não tens um site, e etc, por aí vai. E eu tive que colocar lá, chegar a uma tagline, ou seja, uma frase que define o sítio onde eu estou agora. E isso é sempre muito desafiante. Aliás, eu senti mesmo muito desafio. O que é que eu, 4 ou 5 palavras é que eu encaixo ali naquele tagline. Então, o que eu coloquei, por acaso até está em inglês, mas vou traduzir aqui, amante da liberdade. O que é que estava lá mais? Crypto enthusiast, ou seja, entusiasta de criptomoedas e investidor, que tornei-me nos últimos 3 anos, e surfista também. Uh, Pessoa de família, ligo muito à minha família que tenho hoje, e amante de crescimento pessoal. Uhum. Então, como é que eu cheguei aqui a esta designação, que talvez não esteja tão, assim, tão direta porque estava em inglês? Eu nasci numa família bastante humilde, se calhar como muita gente em Portugal que veio da minha linhagem, vamos chamar assim. A minha linhagem é: o meu pai veio retornado com a sua família toda de Angola, é português, olhos azuis, cabelos louros, mas veio de Angola. E conheceu cá a minha mãe, e pouco tempo depois nasci eu, aliás. E naquela altura essas famílias basicamente não tinham nada, ou seja, tudo o que tinham perderam. E o meu pai, por acaso, tinha nascido numa família bastante abastada. E eu morei em várias casas até aos meus mais ou menos 11 anos, ter estabilizado, algumas delas de retornados, que tiveram aí uma característica de ser na linha de Cascais e estar sempre em frente ao mar, aí uma parte que toca aqui a parte se calhar de surfista hoje em dia. E
a minha família sempre foi muito disruptiva porque foi a família da rua, como eu costumo dizer. Ou seja, como os meus pais tinham que trabalhar praticamente o dia inteiro, eu só os via à noite ou quando os via, e naquela altura não existiam muitas Playstations ou nenhuma, não é? Nós Uhum. brincávamos sempre na rua, eu tinha a minha avó em casa, que é já agora alemã, imigrada aos 7 anos para os Estados Unidos, para Nova Iorque, a fugir da guerra, e depois de Nova Iorque para Angola, juntamente com o meu avô, e depois de Angola para Portugal, ou seja, ela falava inglês desde pequeno, eu sempre falei inglês com ela também. Então, sempre, ao mesmo tempo que crescia com a minha família da rua, vamos chamar assim os meus amigos, e vivia perto de vivia numa parte abastada, digamos assim, em relação ao sítio onde eu estava. O que é que eu quero dizer com isto? Morava mesmo ao lado de um bairro degradado, na linha de Cascais. Muitos dos meus amigos vinham também desses bairros, ou seja, pessoas com histórias de vida muito difíceis mesmo, mas ao mesmo tempo eu era, não um VIP em relação ao resto, porque vivíamos uma família muito humilde, mas um VIP em relação a esses meus amigos. Então, tudo isto que fui vivendo aí, ou seja, cultura muito da rua, get shit done, ou seja, nós tínhamos que resolver as nossas próprias coisas, não tínhamos dinheiro para ter grandes posses ou o que quer que seja. Tudo isto fez-me chegar aí onde está ali na tagline amante da liberdade, ou seja, sempre lidei com liberdade desde pequeno, por causa desta situação. Sempre adorei coisas que produzem liberdade e que nos fazem sentir livres e em propósito também. E hoje em dia, andando assim muito para a frente, um pouco antes de onde nós nos conhecemos em 2014, o digital faz isso tudo. Aliás, eu acho que muitas pessoas neste momento estão a sentir isso. Há muitas pessoas a querer entrar no digital e pronto, com todos os problemas e desafios que eventualmente vão sentir neste momento, porque às vezes as intenções não estão bem colocadas. Mas o digital sempre me mostrou isso. Daí os investimentos em criptomoedas, daí a Dharma 5 ser praticamente completamente digital, daí em 2009 ter começado a apaixonar-me pelo digital na altura nos Estados Unidos, depois ter chegado a 2014 e ter-me liberto de todas as empresas que eu tinha com caráter físico e migrar para o digital, onde depois até te conheci, convidei também para dar-me 5 e foi isso, eu quando olho para trás hoje em dia vejo todas as coisas que eu gosto na minha vida ou que ficaram, que continuaram verdade, principalmente depois deste ano de 2021, estão muito bem identificadas e têm muito a ver com a liberdade e com a natureza também, porque cresci mesmo à frente do mar. E é isso, embrulhei-me aqui um pouco na narrativa de certeza, mas foi um pouco assim que cheguei ao que estou hoje, não é? Ao que nós estamos sempre a alterar-nos, mas às bases do que tenho hoje. Valorizo muito uma vida em família, uh, porque tive uma família muito forte na rua, como eu costumo dizer, e em casa depois com a minha avó. E isso é muito importante na minha vida porque sempre me senti em comunidade. Hoje em dia eu vejo as crianças muito tempo sozinhas em casa e eu sei que as gerações são diferentes, faz-me um bocado de impressão, honestamente. Valorizo muito a liberdade, a natureza e vivermos realmente aqui com propósito e significado. E para isso a liberdade é a chave, acho. João, tocaste aí em coisas que eu acho mesmo muito interessantes e que acho interessantes em ti particularmente, que é, por um lado, essa paixão e a aposta muito forte no digital, no online, mas ao mesmo tempo o teu foco muito forte no offline, nas relações, na família e na natureza, na água, no surf. Eu acho isso mesmo muito interessante e vou querer voltar aí na nossa conversa. Mas queria só voltar a um momento em que nós nos conhecemos, em 2014, porque quando tu me abordaste a primeira vez e me falaste do teu projeto e da força toda que estavas a fazer para lançar um projeto que ainda não existia, pelo menos não na forma como tu estavas a concebê-lo em Portugal, de desenvolvimento pessoal via online,
Eu na altura eu estava muito embrenhado na formação presencial e tinha uma série de crenças muito fortes em relação aos resultados que se conseguem criar quando estamos frente a frente com alguém numa sala de formação ou num espaço desse género, e que eu achava que seriam sempre muito mais poderosos, muito mais profundos do que fazer alguma coisa à distância. De maneira que a primeira vez que tu me abordaste, né, eu disse, ok, pronto, o João está aqui neste mundo, estudou com pessoas nos Estados Unidos, e ok, mas eu não sei se isto funciona. Curiosamente, nas semanas ou meses ali em que nós nos conhecemos, eu recebi mais 2 contactos de mais 2 pessoas que também tinham ideias que na altura me pareceram semelhantes, embora depois eu mais tarde percebesse que não eram exatamente iguais, porque nenhuma dessas pessoas me falou de uma coisa que tu me falaste imenso desde o início, e que foi isso que me cativou, e que mesmo com as minhas reticências todas em relação ao projeto, eu decidi juntar-me a ti, que foi, tu falavas uma linguagem que a mim me interessava, falavas em visão, falavas em missão, falavas em propósito, falavas em comunidade, falavas em servir, e isso foram tudo coisas que me interessaram, porque me parecia que tu falavas verdadeiramente de desenvolvimento pessoal. Estavas a lançar um negócio dentro do desenvolvimento pessoal, mas o desenvolvimento pessoal era o propósito maior. Então foi isso que me interessou. Foi esta leitura que eu fiz na altura bate certo com aquilo que era a tua vivência em 2014 em relação ao projeto da Dharma 5? Concretiza melhor. Qual é a abordagem que tu estás a fazer aí? Ou seja, eu pareceu-me que tu tens este fascínio pelo digital e também pelo mundo dos negócios, não é? És um empreendedor e lançaste Uhum. ao longo da tua vida muitos negócios diferentes. Só que quando tu me falavas da Dharma 5, não me parecia que tu estavas a dizer, ok, descobri aqui um negócio, pronto, uma Yeah, forma de fazer dinheiro. ok. Era muito mais do que isso. Eu tenho aqui uma paixão que eu senti que estava muito a crescer em ti pelo desenvolvimento pessoal, querias levar isso a mais e mais pessoas e também podias construir um negócio à volta disso. Espetáculo, espetáculo, sim, super entendo aí o ângulo que queres puxar aqui, porque é tão vasto aí esse tema, podia-te dar aqui uma resposta fora da tua linha de raciocínio. Bem simples isso, olha, eu sou um empreendedor desde que quis, andando, vamos fazer aqui várias ligações lá atrás, já começámos por aí, que quis aos 12, 13 anos andar de skate, e em Portugal não existiam nem skates nem rampas. Então eu mandei vir um skate dos Estados Unidos, com uma parte da minha família lá está que vinha visitar por causa da parte da minha avó. Então eles trouxeram-me um skate todo incrível para aquela altura, esse mesmo extraordinário. Não havia esse tipo de skates em Portugal. E juntamente com esse skate trouxeram uma coisa terrível, que também te vais entender agora a ligação, acho eu, a dar-me 5. Mas trouxeram uma coisa terrível de boa, que foi uma cassete de vídeo com hoje em dia é muito popular tu veres filmes de skates, não é? Na internet, hoje está tudo acessível, não é? Estamos aí a chegar a essa parte, mas naquela altura, quando eu e os meus amigos pegámos naquela cassete, abrimos, colocámos no nosso vídeo, espero que alguém, quem está a ouvir aqui, entenda o que eu estou a dizer, mas colocámos no nosso vídeo e começámos a ver o que era possível de fazer com um skate, nós ficámos estupefactos, não é? Basta dizer que virámos os reis da pirataria lá no bairro, não é? Aquelas cassete rodou e teve muitos filhos e filhotes e por aí vai. E de repente batemos em um grande problema que era estes gajos, aqui entre aspas, têm estas rampas e nós não temos. Então, nós desenrascámos, arranjámos madeira onde conseguimos arranjar e tudo mais e construímos o nosso primeiro half pipe, não é? E para mim eu posso dizer que, do que eu me recordo hoje em dia, essa foi a minha primeira grande coisa de empreendedorismo. Empreendedorismo nada mais é do que isso. Nós temos um problema associado a um desejo muito grande, não é? E queremos resolvê-lo e ninguém vai resolver por nós. Olhamos para a volta, para a sociedade e ninguém está interessado ou interessado em resolver isso. Naquele momento nós resolvemos isso e criamos aquela rampa de skate. Por acaso não a monetizámos, pelo menos de uma maneira lógica, ou seja, podíamos ter começado a vender bilhetes e coisas mais, não fizemos. Monetizámos de outras maneiras, porque atraiu miúdas incríveis e por aí vai, amigos, e então resulta sempre assim. Isto para te dizer o quê? Dois pontos-chave aí. Para mim, tudo aquilo que eu faço hoje em dia
tem a palavra serviço ao barulho, ou seja, mesmo que andasse para trás para aquela rampa de skate, eu não a fiz para mim, eu fiz juntamente com um grupo de amigos para resolver um problema que aquela comunidade, vamos chamar assim, tinha. Movendo para dar-me assim, ou para qualquer coisa que eu faça hoje, seja mais individual ou mais em grupo, ou seja, é exclusivamente executada por mim ou é com um outro grupo de pessoas, mais pessoas na empresa, parte desse pressuposto que é, eu quero resolver este problema que eu estou a ver e que me parece que esta comunidade na qual eu também me insiro, embora possa estar em etapas diferentes de consciência, também tem. Então, como é que, olha à volta, ninguém está a resolver isto, eu preferia, honestamente, porque tenho gazilhões de ideias, aqui não no sentido de me gabar, mas sou criativo, e quem é criativo sabe que ideias são problemáticas, é muito difícil. Ninguém me resolve esta situação, olha à volta, ninguém está a resolver isto, então, caraças, eu vou resolver, vou criar hoje chama-se uma empresa, não é? Ou esta solução, que eu gosto mais de fazer, chamar assim. E assim começa. Depois, obviamente, andando para trás também, a nossa rampinha morreu passado 6 meses. Porquê? Porque de repente o mercado vai inovando, digamos assim, começou a existir outra rampa que outras pessoas construíram e nós juntámos a ela e por aí foi andando. Mas chegou mesmo uma altura onde parou, estancou, não existiu mais nada e começou assim depois já empresas a fazerem e tudo mais e tornaram-nos a nós obsoletos, né? E hoje em dia, quando quero criar uma empresa, continuo a ter essa visão que é, se tu fores fazer as coisas apenas para resolver um problema muito pequeno, ela vai resolver e vai durar pouco tempo. Se tu fores criar para resolver um problema muito grande, já é diferente, elas terão tendência a resultar mais tempo, mas tu também vais necessitar dos fundos para que isso aconteça, não é? Porque hoje somos adultos e não trabalhamos de borla, não é? Porque temos a nossa vida, as nossas contas e tudo mais. Acho que toda a gente se revê com isso. E basicamente, se tu tirares empreendedorismo one-on-one, é isso: resolver um problema e pensar, eu quero que isto seja um hobby, uma brincadeira, onde me divirto, não é? E fico por ali, ou eu quero resolver um problema bastante maior e para resolver esse problema maior eu vou precisar de fundos, vou necessitar de inserir um sistema de monetização aqui no meio e vamos embora e torna-se assim uma empresa. Então é isso, mas o problema está sempre lá, Pedro. Talvez Uhum. tenha sido isso que te atraiu, ou seja, o problema nunca, pelo menos para mim, e acho que honestamente das pessoas que eu conheço, que dos negócios que depois acabam por vingar, e vingar não quer dizer que não acabem, porque às vezes os negócios acabam porque acabou o propósito do mesmo. Não é? Eles têm aquele propósito de ir até aquela etapa e depois acabou. Mas os negócios que continuam, porque têm etapas maiores, têm normalmente um problema latente muito bem identificado, ou seja, tem um propósito ali no meio, tem um porquê. O porquê de fazer exclusivamente dinheiro, acho que, não sei, acho que não pega. Uhum. Olha, João, pensando em todas as experiências que já tinhas tido antes e que tiveste depois como empreendedor, aqui tu ao entrares diretamente, assim de cabeça, neste mundo do desenvolvimento pessoal, não é? Passaste para o mundo do invisível, não é? Porque muito daquilo que nós queremos atingir com o desenvolvimento pessoal é invisível. Queremos ajudar as pessoas a sentirem-se melhores, ou a serem mais felizes, ou entrarem a sentirem mais equilíbrio, a sentirem-se mais capazes. E embora muitas dessas coisas depois possam ser externalizadas através de comportamento, né, parece que o alvo é muito interno e é invisível. O que é que muda? Porque de repente não estamos a construir skates, ou não estamos a desenhar peças de roupa, ou de repente estamos a procurar atingir uma coisa que é invisível. Ok. E que depende muito até às vezes do próprio self-report da pessoa dizer, sim, olha, eu inscrevi-me num curso e agora sinto melhor, ou sinto mais capaz, ou sinto mais hábil. Uhum. Há aí uma grande mudança, não é? Que às vezes é difícil de entender. Excelente pergunta, porque tenho a mesma visão que tu tens, observo de um ângulo ligeiramente diferente, talvez pelo que aprendi na construção de negócios, startups, inclusive quando fui mentor da Google. A maneira como tu colocas a situação
é o que nós chamamos de problema situacional. Ou seja, é o problema que toda a gente quer. Ou seja, se eu fosse criar soluções focadas exclusivamente aí, elas serviriam todo o mundo, porque até o nosso querido, e digo nosso porque tu apresentaste-nos como amigos, se não, olhas, azar, eu considero-te um amigo, e conhecemos aqui um pouco para lá daqui de uma entrevista, dois desconhecidos, até o nosso amigo Trump encaixaria numa solução que nós estávamos a construir. E na verdade é que não, nós não conseguiríamos criar ou melhor, eu posso pegar num programa específico na Dharma 5 e por mais tentativas de explicação do valor do mesmo, que no final é, como seguindo a linha de raciocínio para tu te sentires melhor e tudo mais conectado, vai por aí, essas palavras fofinhas, eu teria muita dificuldade em trazer o Trump para um programa daqueles. Porquê? Porque sim, no fim da linha, é para isso que nós estamos aqui, não é? Inclusive quem está aqui a escutar o podcast, se não se está a sentir melhor com o que está a ouvir, já saiu há muito tempo, não é? Mas isso é o problema situacional, como nós dizemos. O caminho que te vai fazer chegar aí, a essa emoção, a essa sensação, esse sentimento, é muito específico, Pedro Vieira. Então, dar um exemplo aqui para não ficar assim tão abstrato. Posso dizer asneiras aqui? Ou palavras assim meio... Porque em inglês não é uma asneira. Em brasileiro também. Em brasileiro, isto é muito mal. Em português brasileiro também não é? Eu vejo a Dharma 5 como um sítio cada vez mais, e esperamos conseguir puxar para aí no futuro, 2021, ainda mais, como usando aqui o exemplo da Dharma 5, porque tu pegaste por aí, vejo a Dharma 5 como um sítio que tu vais para desfoder a tua vida, não é? E se tu vais para desfoder a tua vida, depois dá para ir pelo positivo, mas vamos pegar aqui porque ajuda mais fácil a explicar. Tu tens um conjunto de coisas que estão fucked, não é? Que estão lixadas. E isto já torna o problema muito mais palpável. Então, posso explicar, por exemplo, que falei agora há pouco tempo porque acompanho uma pessoa nisso, que é insatisfação total, não com o trabalho, mas com a forma como nós trabalhamos. Qual especificamente? Das 7 às 5, porque embora se diga das 9, isso é para outros países, e se formos, infelizmente vivemos ainda numa sociedade bastante machista, se formos mulheres ainda pior para elas, honestamente. Não aqui em minha casa, mas a minha casa é diferente das casas da generalidade das pessoas. Obrigado, Miquela Louvan, por me teres feito ver isso de uma maneira tão clara. Mas seguindo aí em frente, então, este modo de viver de 7 às 5 e depois ter, não sei quantos são, 21 dias de férias, alguma coisa por aí, não encaixa hoje em dia com a maior parte do estilo de vida que eu vejo que as pessoas querem ter. Ou seja, o problema nem é tanto o trabalho, porque muitas vezes elas mudam. Atenção, quem nos está a ouvir, estou a generalizar, ok? Contexto geral. Mas muitas vezes nem é o próprio trabalho em si, porque mudam de um trabalho para o outro e essa insatisfação rapidamente vai aparecer. E voltam outra vez os mesmos problemas e já é o trabalho que não presta e já tem falta de propósito. O que eu vejo é um bocado diferente, é esta metodologia que eu e tu, hoje em dia, Pedro Vieira, conseguimos viver a vida a nível de trabalho, porque eu conheço mais ou menos como o teu também é, está bastante menos lixada e mais atual, digamos assim, com as possibilidades que existem no mundo real onde nós vivemos hoje. Então, ao colocarmos, por exemplo, um programa da Dharma 5, que faz o que eu estou a fazer aqui com a segunda pessoa já, que é transferi-la deste paradigma das 7 às 5, de 21 dias de férias, para se cortar às fatias, vamos chamar assim, todo o seu talento e tudo aquilo que a pessoa sabe fazer e utilizar o digital para facilmente, ou simples, porque não é fácil, de maneira mais simples, ter acesso a receitas, que é para isso muitas vezes que nós trabalhamos, juntamente com um propósito, eu resolvo um problema real e supostamente vou poder fazer a pessoa sentir-se bem. Na prática, então, se tu visitaste a Dharma 5 e vês, ok, estas pessoas estão aqui a criar soluções para eu unfuck my life, não é? E encontram lá um programa que diz especificamente sai do trabalho das 9 às 5 e move-te para uma nova realidade, onde tens férias quando tu queres.
onde recebes possivelmente até 10 vezes mais do que tu estás a receber hoje, a trabalhar metade. Isto é uma promessa do caraças. E sim, é Hum. possível porque tu a fizeste também, Pedro Vieira, de certeza. Se olhares um bocadinho tu, sabe, para há 15 anos atrás, tu hoje Uhum. estás mais dentro desta promessa. Estou bem mais dentro dessa promessa, sim, sim. Sendo eu durante muitos anos não, o meu trabalho de facto não era das 9 às 5, era das 7 às 7 e era muito intenso. E foi interessante, eu aliás acho que aqui no podcast até já partilhei mais de uma vez esta história, que quando eu dei o meu salto de passar de trabalhador por conta de outrem, trabalhava numa multinacional para trabalhar por conta própria, eu durante o primeiro ano continuei a trabalhar das 7 às 7, continuei a trabalhar imensas horas. E lembro de uma vez ter uma conversa assim muito esclarecedora com a Mia, em que ela me disse: Olha, mas tu afinal, um dos teus propósitos quando fizeste esta mudança era poderes trabalhar menos horas ou trabalhar com horários diferentes, horários que te fossem mais convenientes e que encaixassem melhor no resto da tua vida. E afinal de contas, continuas a trabalhar estas horas todas. Tu já reparaste que tu não consegues, por exemplo, dizer: Olha, eu vou tirar uma manhã porque hoje apetece-me estar na praia, ou apetece-me estar a ler, ou apetece-me a relaxar. E eu percebi que nós às vezes até podemos fazer mudanças exteriores, mas o nosso paradigma interno pode não mudar, e o meu não tinha mudado, porque o meu paradigma continuava a ser de eu tenho que trabalhar muitas horas para ser merecedor, e é assim que eu mostro que sou uma boa pessoa. Eu parece-me que estas mudanças que nós podemos propor, e tu de facto tens sido proponente, pelo menos nas nossas conversas, mas acho que também de uma forma pública, de nós olharmos para estes paradigmas, por exemplo, para este paradigma do trabalho, ou para o paradigma um paradigma que tu também tens desafiado muito é onde é que eu moro, não é? Moro num sítio, ou posso morar em muitos sítios, não é? Posso morar metade do ano aqui, metade do ano em Bali, não é? Como tu gostas. Mas depois a seguir esses vem uma série de outros paradigmas, os paradigmas sobre o dinheiro, tu falaste aí das criptomoedas e de como isso pode ser disruptivo, os paradigmas sobre os relacionamentos e como é que os relacionamentos devem estar estruturados. Nós, quando entramos por aí, parece que isto nunca mais acaba, esta desestruturação. Né? Este unfuck pode passar por nós Constante, irmos constante, não nós vamos para, mexendo nos nossos paradigmas todos. não para. Mas só que depois chegou aqui este ano o Covid e eu não sei se Olha, lixou um bocado esta conversa ou se por outro lado ampliou a importância desta conversa de nós revisitarmos os nossos paradigmas. Como é que foi este ano para ti, tendo em conta que algumas das coisas que eu sei que são muito importantes para ti, nomeadamente a liberdade de poderes viajar e poder estar muito tempo a fazer as coisas que mais gostas, nos sítios que mais gostas, e de repente externamente surgem uma série de limitações. Como é que foi isso para ti? Estava curioso por te perguntar isto. yeah, super, super. Olha, foi bastante doloroso mesmo. Ah, foi, foi bastante doloroso mesmo. Eu tinha uma viagem para a Indonésia, como tenho normalmente, marcada dia 17 de abril, acho eu. Mais ou menos foi perto quando entramos em quarentena, ou quando ficámos bloqueados em casa. E pronto, e lá se foi. E até hoje nada, e não há hipótese desse tipo de liberdade. Sendo que eu depois até fiz as contas e eu não tinha essa percepção, mas eu há 5 anos que não passava um ano inteiro em Portugal. Ou seja, foi muito tempo mesmo. Eu tinha a minha. Porque nós vamos desenhando a nossa vida, é um termo que eu gosto, aos bocadinhos, e às vezes depois não temos a amplitude de visão para entender que bicho é que nós já construímos, não é? Vai acrescentando uma fatia, uma fatia, uma fatia, e às tantas tu estás. E eu caio muito para aí completamente desregulado em relação ao tradicional do que as pessoas vivem e sem me ter apercebido. Então foi bastante duro, porquê? Porque eu sigo muito um processo consciente e amplo ao mesmo tempo de life visioning, ou seja, desenho de vida, onde eu pego naquilo que tu disseste há bocado tão bem, que é a cena emocional, como é que eu me quero sentir em determinadas áreas da minha vida, família, relacionamentos e por aí vai, trabalho e tudo mais, e pegar naquilo que eu quero ser feliz, não é? Nessa coisa abstrata, e pegar na prática e começar a brincar o jogo de, ok, João, então, mas nos próximos 6 meses, que experiências é que tu terias que ter, aqui o terias entre aspas, uma vez mais, só para dar aqui clareza,
para experienciar essa tal de felicidade nesta tua categoria. E de repente chegamos ali então a este ano de 2020 e puxa-me o tapete, porque tudo o que eu tinha desenhado, digamos assim, eu não poderia viver mais aquela visão de vida, não é? Então foi muito engraçado ver como é que eu consigo em Portugal, ou descobrir, será melhor, como é que eu consigo em Portugal experienciar uma vida que eu sinto ainda conectado, propósito, livre e por aí vai. Então foi uma brincadeira interessante, o que me fez com que eu mudasse muitas maneiras de viver. Olha, por exemplo, comecei a governar a minha vida toda através do surf, porque senti que necessitava muito, é um dos sítios que me dá mais liberdade aqui, em Portugal, onde eu sinto mais livre, porque assim o é. É um sentimental, tu não consegues explicar essa parte. Então, todo o meu horário de trabalho passou a ser regido pelo surf, ou seja, vê como tem que ser diferente, uma vez mais aqui entre aspas, estas coisas absolutas têm que ser e tudo mais, só para dar clareza, mas para mim realmente deve ser assim, que é, estão a dar 7 dias seguidos de ondas incríveis e eu passo 7 dias seguidos a surfar, maior parte do tempo, há pelo menos 5, 6 horas a surfar, não dentro d'água, mas entre vai à praia, vem, volta e tudo mais, e trabalho muito menos. Ficam uma semana sem dar ondas, por exemplo, e eu tenho jornadas de trabalho extremamente intensas. Então foi toda essa brincadeira de refazer o desenho da minha vida, e uma vez mais isto só foi possível porque eu não tenho um trabalho normal, não é? E quando eu digo normal, estou-me aqui a referir uma vez mais ou das 9 às 5, ou das 7 às 5, ou das 7 às 7, porque são focadas em regras que não permitem viver assim. Então é preciso ter uma consciência pessoal, de desenvolvimento pessoal, e depois, como eu costumo dizer no programa que entrega em Bali, que é ir além do medo, e com curiosidade ir além do medo, porque a antítese do medo é a curiosidade. Ou tendencialmente tem dito que assim é, e eu concordo com essa parte. Porque não vale a pena, e já agora está aqui alguém que segue também a dar-me assim, por mais cursos que nós façamos, honestamente não é mais outro curso ou outro curso ou outro curso que te vai gerar muitas vezes a transformação que tu sentes que ainda precisas. É assim começares a tomar decisões e estares ok com as consequências que vêm a partir daí. Fim, não há muito mais a dizer com isso, porque não é tanto se eu estou a fazer aquilo que o programa me disse que era para fazer 100% certinho, é mais se eu já fiz alguma coisa e o que é que eu experienciei de retorno aqui da realidade, não é? Como comecei à prática. Porque é preciso tomar decisões. Eu não sei o que é que teria acontecido honestamente à minha vida se eu tivesse ainda hoje preso nesse paradigma das 9 às 5, e que honestamente não é necessário hoje, embora tu possas querer para ti, ok? Porque isso também é preciso defender. Há pessoas que gostam de viver dessa maneira. Eu antigamente cresci na cultura punk, skate, viver na rua, pais poucos presentes, uma avó muito, muito presente, uma pessoa muito importante na minha vida. E isso fez-me sempre disruptivo em relação à sociedade, porque a sociedade nunca tinha as soluções montadas, ou raramente tinha as soluções montadas para eu experienciar momentos de felicidade e de conexão. Havia campos de futebol, eu não queria jogar futebol, embora gostasse e fosse adepto do Benfica. Não, ainda sou, não vejo, mas ainda sou. Então não haviam skate parks, éramos rejeitados porque tínhamos skates. Depois comecei a fazer surf e bodyboard, éramos uma vez mais mal vistos pela sociedade. Então sempre fomos bastante outcasts nessa situação, que eu acredito que hoje em dia, olho para trás e João, tu nunca na vida, ou dificilmente terias sido feliz no 9 às 5, porque desde o início tu não te encaixaste muito bem no perfil da sociedade, sendo que se na altura era meio punk, hoje em dia eu olho e penso assim, não, sou um outsider, e sorte das pessoas que conseguiram e que conseguem hoje em dia viver na sociedade construída desta maneira. Porque honestamente eu acredito que é uma sorte, Pedro Vieira, porque se a pessoa é feliz e esta construção de sociedade que honestamente eu não sou hoje em dia já também crítico em relação a isso, acho que é muito difícil tu conseguires construir regras para
um grupo de pessoas e deixar toda a gente feliz. Acho que as melhores sociedades hoje em dia são as que dão mais liberdade e mais amplitude dentro de um conjunto de pressupostos, valores, princípios, mas que depois deixam-te viver à tua maneira e que tomes as tuas decisões. Mas se tu encaixas então nessa versão onde 9 às 5 é incrível para ti, 21 dias de férias é incrível para ti, quem sabe até mais porque consegues que trabalhes numa boa empresa e que dá esses benefícios, isso é incrível e fica aí. Na minha parte não foi, não é, e veria que aqui em 2020 seria terrível, terrível para mim se eu vivesse dessa maneira, principalmente com os filhos em casa, quando foi ali aquela situação da quarentena e tudo mais. Mas só para retomar aqui, pegaste tipo nas criptomoedas, até aí, percebes? Até aí que quando descobri o universo cripto, como eu costumo dizer, há 3 anos atrás, e que foi incrível porque logo depois eu descobri quando aquilo estava a ficar no auge, paguei os empréstimos que tinha na altura ainda com os resultados, muito rápidos, e depois passámos por 2 anos e tal, acho eu até agora, porque agora está a ficar popular outra vez, pelo que se chama o Crypto Winter, ou seja, que perdeu praticamente o valor todo. Só que eu sempre acreditei naquilo porque sempre vi além do dinheiro que tu poderias fazer, ou seja, via os problemas que aquelas pessoas se propõem a resolver. Acreditei imensamente na visão do que lá estava, mesmo, mantive-me lá e agora está incrível, não é? Bitcoins acabaram de passar $27.000 ontem, é uma coisa do género, e vai cair outra vez e depois vai subir e tudo mais, porque quem se dá bem aí, normalmente, ou quem mais se dá bem aí, normalmente não está à procura de ganhos imediatos, está assim uma visão. Qual visão? Visão inclusiva que tu hoje tens situações, e se calhar estamos aqui a expandir a conversa muito, mas fica aí como puxar aqui pela curiosidade de quem nos está a assistir. Tu hoje recebes, não sei, 1% nas contas de poupança, acho que nem era tanto da última vez, com tecnologia hoje em dia de criptomoedas, tu vais a uma exchange e eles pagam-te 10% de caras só por tu fazeres farming aos teus tokens. E agora, farming tokens, este rapaz está completamente doido. Exato. Não vamos falar aqui de certeza, mas vai à procura e puxa pela tua curiosidade, porque a disrupção vai ser gigante. Mesmo, vai ser muito, muito grande. A União Europeia e outros países vão passar a ter moedas virtuais, ao terem moedas virtuais, tudo isto que existia de trás e que era muito underground, ou assim, contra a cultura, tal e qual como atrás, quando andava de skate, fazia surf, bodyboard, era muito contra a cultura, vai se tornar a norma. Bilionários estão neste momento a entrar neste espaço e a colocarem todo o seu dinheiro que estavam em balance sheet da sua empresa em criptomoedas, exclusivamente bitcoins principalmente. Porquê? Porque o dinheiro desvaloriza imenso, principalmente com a quantidade de dinheiro que estão a emitir neste momento com esta situação da pandemia. Não é? Então, os Estados Unidos emitiram mais de, acho que foi quase 40% do dinheiro dos últimos 30 anos foi impresso. Porquê? Porque ele já não é governado juntamente com o ouro, ou seja, o ouro que antes colocavas $1 e tinha que existir $1 em ouro, agora não é assim, eles podem imprimir o dinheiro que quiserem. Então estes bilionários estão a começar a ver uma inflação gigante a vir, ou seja, imagina tu amanhã pagares 300 € por um café, estou a abusar mesmo para ser assustador, okay? E por aí vai. Não é? Então fica aí a curiosidade se tiveres essa curiosidade para investigares um pouco mais, porque também isto é desenvolvimento pessoal. As tuas finanças são desenvolvimento pessoal também e muito importante. Eu acho que as criptomoedas, para mim são um fenómeno muito interessante, até porque, como tu sabes, eu sou economista de formação. Uhum. Foi recuperar algo do meu Conheces bem a conhecimento, inflação, então, não é? para olhar para isto e perceber o fenómeno. Mas acho muito interessante porque desafia também as ideias pré-concebidas, não é? Por exemplo, vejo algumas pessoas a dizer: pá, como é possível estão a pôr este dinheiro todo numa coisa que não existe? Igual. E nunca questionaram sequer o que é o dinheiro que nós utilizamos no dia a dia, o que é na realidade 1 euro, se não
um conceito artificial que foi criado e que tem uma certa representatividade em função da confiança que nós lhe entregamos. Mas olha, João, eu queria eu há num dos últimos episódios aqui do podcast, em conversa com a Mia, eu disse-lhe que achei que o ano de 2020 que foi um ano tremendamente injusto em dois prismas diferentes. Por um lado, foi muito injusto porque quem tinha mais recursos do ponto de vista material lidou com o ano 2020 de uma forma muito diferente de quem não tinha recursos. Não é? Ou muitas pessoas ficaram literalmente à rasca de um dia para o outro, enquanto que outras conseguiram. Têm mais condições, têm casas maiores, estão confortáveis, têm poupanças, lidaram com o ano 2020 de uma forma muito diferente. Mas o ano 2020 também foi muito injusto de acordo com outro prisma, que foi o prisma do desenvolvimento pessoal, que as pessoas que estavam mais despertas e têm mais ferramentas conseguiram lidar melhor com a insegurança, a incerteza, a alteração de circunstâncias do que quem não tem, E eu dei por mim a pensar, por exemplo, em todos os muitos milhares de alunos que ao longo dos últimos anos passaram pelos cursos da Dharma 5, tal como os muitos alunos que passaram pelos cursos que eu organizo, porque muitas destas pessoas enviaram mensagens ao longo deste ano a dizer ainda bem que eu fiz aquele curso na Dharma 5, ainda bem que eu fiz aquele curso de coaching contigo na Life Training, porque as pessoas perceberam ainda melhor o valor que estes recursos podem ter. Tu também sentiste isto desta forma, ou seja, e dentro da comunidade da Dharma 5 isto também foi assim visível? Sim, sim, acredito que sim. Se acho que hum, a revolução de uma vida a nível financeiro vai começar agora com esta situação das criptomoedas. Acredito que a revolução de uma vida a nível interior, porque nós temos sempre dois mundos, não é? Aquele do João que se levanta, ou do Alfredo, para não ser eu tornar aqui diferente, o Alfredo ou da Maria que se levanta todos os dias, vai para o trabalho e tem um objetivo X para aquele dia ou para aquele ano, se o tiver, e depois o mundo interno dessa pessoa nessa viagem, não é? Então, esse mundo externo mudou por completo, ainda é incerto, honestamente, hoje em dia ainda é incerto, dados que recebemos, inclusive da parte de investidores na Dharma 5, revelam exatamente isso. Mas o mundo interior é aquele o único que tu tens, não gosto da palavra, mas algum controle, alguma capacidade de gestão, não é? E as pessoas entenderam que, ok, cortaram-me aqui o piloto automático, porque nós vivemos num piloto automático, ou temos a tendência disso, não é? Aquele dia a dia sempre igual, de repente criou aqui uma disrupção. Pelo menos durante um bocadinho o dia não foi igual. Tiveram que ficar em casa, começaram a vir outros pensamentos, o que é que vai acontecer, a saúde, como é que com os meus filhos e com os meus pais e tudo mais. Então, o contexto externo mudou e o que é que, de repente, acredito eu, acaba por acontecer? O contexto interno começa a criar novas respostas e novas perguntas. E aí, quem seguramente já tinha iniciado aí a revolução com a Dharma 5 desde o final de 2014, principalmente 2015, 2014 foi mesmo no final de outubro, acredito que ficou com muitos mais recursos para lidar com a situação. E sim, nós vimos isso na nossa comunidade e sim, inclusive, revisitámos durante este ano, aproveitámos para o fazer, para recriar uma nova Dharma 5, que acredito vai começar em 2021 a mostrar essa parte nova, sem querer aqui fazer spoilers, mas que pega numa nova consciência onde as pessoas, acredito eu, que estão neste momento. Ou seja, para te responder diretamente, ao mesmo tempo que as pessoas tiveram muito mais capacidades para lidar com o que se viveu, também rapidamente muitas descobriram que eu estou noutro nível. Ou seja, eu não posso voltar para trás quando isto voltar à normalidade. Então, eu senti muito isto. Eu sei que estou a ser um bocado ambíguo nas palavras, posso clarificar aí, mas acho que as pessoas sentiram, puxaram-nos o tapete, o contexto mudou. Internamente começaram com novas perguntas e novas respostas, a nossa, entre aspas, batalha mental. Viram-se com recursos para lidar com essa situação, porém agora, quando isto voltar ao normal,
não querem ser a mesma pessoa, não querem estar ou regressar à pessoa que estavam, porque esta palavreada é importante para mim. Esta diferença entre ser e estar é bastante importante. Não querem regressar à pessoa que estava antes. Então, neste momento, iniciar uma nova jornada da sua vida. Então, os programas que existiam para trás para essa pessoa já não mais servem, continuam super válidos para outras pessoas que acredito eu vão chegar, até com esta disrupção, porém não são mais válidos. As pessoas, neste momento, do que nós sentimos da comunidade de Arma 5, querem soluções que ajudem de facto a lidar com a vida real, porque elas agora têm uma decisão à sua frente, que é regressar à forma como viviam antes, quando isto voltar para a normalidade, ou desenhar uma nova forma de vida. Não é? Se calhar a forma mais próxima da que tu vives hoje a tua vida, da forma que eu mais próximo que eu vivo a minha vida hoje, ou seja, sair mesmo da norma. Não é? Acho que antigamente as pessoas utilizaram a Dharma 5 para viver melhor com a norma que estava instalada. E hoje em dia já entenderam que conseguem fazê-lo, mas já não querem estar naquela norma. Agora querem uma vida diferente. Eu acho que isso foi, é um pouco abstrato o que eu estou a dizer, mas acho que foi o que mais tirei daqui. Não, pá, para mim faz bastante sentido, porque uma coisa é, dentro de um determinado paradigma, tu aprenderes a otimizar os teus resultados e a forma como te sentes dentro do paradigma, outra coisa é quebrá-lo, não é? Yeah. E em parte, de facto, e este ano fez com que muitas pessoas tiveram aqui tipo, pá, uma espécie de uma mola propulsora, porque elas, mesmo que não quisessem, já não foram obrigadas a sair do paradigma antigo. E de facto, com essas ferramentas, como tu propões, se agora de repente lhes acenarem com: olha, o paradigma antigo está aqui outra vez de volta, está aqui outra vez o teu emprego, com estas condições, com esta pressão, com estes. Muitas pessoas dizem: pois, mas eu agora já não quero, porque Yeah. agora já descobri que há mais, não é? Descobri que há aqui algo mais. Para ir aqui mais ao específico, eu acho que eu estou a querer ficar abstrato, porque a abstração ajuda quem está do lado de lá a imaginar, acho eu. Mas dando assim só um bocadinho de especificidade ao tema, usando, por exemplo, mindfulness, enquanto eu antigamente me interessou entrar num programa de mindfulness para descobrir esta ferramenta, como lhe queiras chamar, para lidar melhor com as situações desafiantes do meu dia a dia, quais, olha, pessoas que eu não gosto no trabalho, e começava a julgá-las e tudo mais, e conseguir ser mais feliz dentro daquele contexto. Hoje em dia, se me fizerem esse pitch ou essa proposta para um curso de mindfulness, não mais vai funcionar para estas pessoas, porque elas já não querem usar o mindfulness para este contexto prático, que é ok, eu não sou julgador em relação a isso, acho que é ótimo, não é? Porque se não fosse também não tinha melhorado a vida da pessoa e ela não se tinha mantido ali. Acho que isto é muito importante também, já agora passar para quem está aqui e que tem uma visão um bocado de desenvolvimento pessoal, mas precisamos ter muita atenção, acredito eu, visão João Machado, não absoluta, mas visão João Machado é onde é que nós ficamos confortáveis. Não é? Porque às vezes fazemos programas de desenvolvimento pessoal, saindo aqui para ser assertivo. Imagina o mindfulness, porque a minha vida está um caos no trabalho, e sou super impulsivo e reativo, e toda a gente me lixa a cabeça, e depois discuto, whatever, e uso aquilo para aprender a ver a situação de maneira diferente, ganhar espaço entre o input e o output, vamos chamar assim, pacifica a situação e depois deixa-me ficar ali. Não é? E eu acho que o 2020 veio puxar o tapete nisso. A pessoa entendeu, ok, eu ganhei estas ferramentas de desenvolvimento pessoal, pacifiquei a minha vida, a minha situação, mas calma lá, eu estava ainda a viver uma vida inferior, sem sentido pejorativo aqui. Afinal, agora, calma, existe este novo paradigma, esta nova realidade, então eu estou interessado em usar e procurar acompanhamento, ferramentas de desenvolvimento pessoal para esta nova realidade aqui. Não é? Quero, ok, garantir a minha independência financeira. Ok, que soluções existem fora da norma para garantir isso? Porque de certeza que é muito difícil, mesmo para um médico ou para uma enfermeira, não é? Então, assim, buscar já aqueles estratos mais baixos, não é? Ficar independente financeiramente. Porquê? Porque se deixar de trabalhar, não me parece que
consiga, com investimentos de 1% de retorno ao ano, ficar independente financeiro. Então estas pessoas estão a acordar, dizer, não, calma lá, estão aqui estes miúdos do YouTube a ganhar não sei quantos milhões e do Fortnite, inclusive, aqui eu não deixo o meu filho a jogar e depois ganho aí milhões, whatever, estou aqui a brincar. Mas estão a ver aqui outra vida e não, calma lá, conta-me mais sobre isto. Não só financeiramente, ok? Tens a parte de liberdade financeira e independência financeira. Liberdade financeira para mim é independentemente, para mim não, foi-me ensinado assim, por um mentor nos Estados Unidos há muito tempo atrás, porque eu entrei para aquela realidade e passei dos míseros euros que eu tinha para viver, para ver todos os dias produtos digitais a fazerem como um livro para treinar cães, cerca de $1 milhão por dia em período de campanha, e caiu por completo, tipo, o que é possível no mundo. E ele uma vez chamou-me à parte, porque eu andava louco com aquela situação, não é? Porque acho que toda a gente fica assim um bocado, às vezes, insano, vem de uma realidade de dígitos muito pequeninos, me colocam numa realidade daquelas. E ele chamou-me à parte e disse, olha João, isto aqui não interessa para nada, porque por mais dinheiro que tu possas ter no teu banco, tu nunca sabes o que é que te pode acontecer amanhã e que aquele dinheiro não é suficiente. E isso é independência financeira e é contextual, ou seja, está colocada num determinado contexto. Liberdade financeira é tu saberes dentro de ti constantemente, e tens de estar atento a isso, como é que tu rapidamente consegues trocar aquilo que tu sabes fazer por valor. Ou seja, por dinheiro, por outra coisa qualquer. Não é? Então tens a parte de independência financeira, não é? Que estava a dar há pouco esse contexto, mas tens a parte da liberdade financeira, que é para mim a cena mais interessante da vida. É, tu decides amanhã que queres viver na Tailândia ou no Chile e tu não tens nenhum problema, ou muitos poucos problemas de insegurança, porque tu tens uma consciência tão grande do teu valor e de como acrescentá-lo na vida das pessoas, que consegues investigar um pouco sobre o Chile ou sobre a Tailândia e entender se o teu valor é transferível naquele contexto, daquele país também, e se for, tu vais com muita segurança porque tu sentes-te capaz de fazer essa troca. E este é um conceito para mim incrível, e que na altura, quando ele me estava a ensinar isso, tinha uma loja, ou tinha uma concept store, que foi número 1 em Portugal e whatever, não vamos por aí, mas que era extremamente infeliz lá dentro, ok? Por isso número 1 não interessa para nada. E o quê? E tinha uma cliente que foi muito importante também na minha vida, que estava a passar por uma situação de cancro da mama, o segundo cancro da mama, e que escreveu um livro, inclusive, sobre isso. E basicamente era das pessoas mais ricas aqui de Coimbra, ou seja, que já vem com heranças de trás, e a família toda estourou o seu dinheiro todo que tinha para tentar salvar, e no final ela morreu. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu ouvi este input, porque estava a trabalhar junto com esta pessoa nos Estados Unidos, via online, aquilo que ele me disse, eu consegui trazer para a vida real e entendi, não, fogo, isto que ele me disse realmente faz sentido. Está aqui esta pessoa que tinha todo o dinheiro, supostamente era rica, independência financeira há não sei quanto tempo atrás, e agora não serviu para nada. E agora a família ficou inclusive em situação bastante, vou-se dizer, má, não é? Porque o dinheiro todo não foi suficiente para salvar, e agora não existe dinheiro, e agora existe o quê? Não é? Então, se aquela família viesse a viver de heranças e tudo mais, agora existia o quê? Esperemos que existisse a liberdade financeira também, e que eles dentro deles conseguissem transferir então um valor para a sociedade, para o contexto onde fossem viver, para conseguir voltar outra vez àquela sensação que a minha vida não depende do dinheiro, que é das coisas mais bonitas para mim de se fazer. Depende daquilo que me apetece fazer hoje, e apetece-me fazer muito porque eu gosto muito do que faço. Isso seria incrível, não é? Para mim Olha, então, acho que este bocadinho aqui, os últimos minutos, para quem nos está a ouvir, depois se tiverem possibilidade, vale a pena ir uns minutos para trás e ouvir outra vez, porque acho que acrescentaste aqui muito valor e acho que puseste aí algumas pessoas a fritarem um bocadinho no bom sentido, e quem sabe daí nascem boas decisões.
Olha, estamos a chegar aqui à parte final da nossa conversa e eu queria te perguntar uma coisa, porque estou curioso em relação às tuas observações em relação a isto. Tu, quando em 2014 estavas a lançar o projeto da Dharma 5 e nos anos seguintes, tu ficaste a conhecer uma grande parte das pessoas ligadas ao desenvolvimento pessoal em Portugal, com variedíssimas abordagens. Eu lembro que tu partilhaste comigo que entrevistaste e conversaste com imensas pessoas. E embora tu hoje eu te possa considerar já também um autor de desenvolvimento pessoal, porque fazes os teus cursos, lideras os teus retiros e tens aqui abordagens muito interessantes que tens proposto também, acho que continuas via Dharma 5 muito atento ao que vai acontecendo no mundo do desenvolvimento pessoal em Portugal e também no Brasil, que é um mercado que tu acompanhas de perto. O que é que tu achas que mudou de 2014 para cá e o que é que achas que vai mudar nos próximos anos? Essa pergunta é intensa. O que é que mudou? Então vamos lá, eu vou falar pelo João, porque assim é a visão do João e vale o que vale. Há E muito é essa que me interessa. que também ajuda aí nesse ângulo depois para quem quiser ter força para ir nesse caminho. Bem, concretizando, o que é que mudou? Mudou acima de tudo a consciência das pessoas com as plataformas digitais. Uhum. E eu acho isso muito, muito benéfico. Ou seja, eu posso dizer que quando a Dharma 5 fez o primeiro webinar ou masterclass, como queiram chamar, eu não duvido honestamente que tivesse sido feito em Portugal. Duvido muito. Eu já fazia webinars ou masterclasses desde 2009, noutros contextos. Ainda outro dia encontrei um post sobre isso, muito, muito engraçado. Mas no mundo do desenvolvimento pessoal, duvido que fosse feito. E porquê? Porque rapidamente começámos a ver a Dharma 5 a ser copiada em todos os milhares de coisas, é normal que aconteça, inclusive é ao ponto de sites usarem as nossas próprias imagens, das nossas próprias páginas, mas com o endereço das nossas imagens, ou seja, nem se acabam as imagens. Um site, quando se constrói, dá para colocar o endereço de onde vem a imagem da internet. Estavam tirados os nossos servidores para fazer os deles. Então, isto para começar, o que é que mudou? Mudou que, neste momento, tu consegues, e é um bocado, vou dar aqui não é uma dica que eu não gosto, mas uma visão que para outras pessoas que não estão no mundo de desenvolvimento pessoal, que isto é abstrato, mas vá, para ti que és contabilista, para ti que és de recursos humanos, outra coisa qualquer, o que mudou foi a consciência de que eu posso usar o online para monetizar aquilo que eu sei. E para me posicionar em determinado tópico. Pronto, mudou essa consciência. Então, facilmente hoje em dia tu vês, quando aconteceu agora a situação do Covid, eu chamei-lhe, não assim, mas posso dizer aqui, o enjoo das lives, bem, não conseguia abrir a minha porcaria do Instagram, que era um sítio tão pacífico para mim antigamente e que eu gostava tanto, que era lives de todo o mundo, não é? E pronto, então, existem hoje estas plataformas que têm tração. Tu não precisas de criar a tua própria plataforma para ter tração. É quase como se tu pudesses colocar uma loja no centro de Londres ou nos shoppings aqui de Gaia, que tem todas aquelas pessoas a assistir e que tu não pagasses nada por isso. Isso é ótimo, mudou a consciência de que isto é possível. O que é que não é tão ótimo assim? O que não é tão ótimo assim é que tu começas a ter muito mais barulho, ou seja, nem vamos pegar aqui pela intenção da pessoa, vamos sentir que a intenção está no sítio correto, ou seja, que ela não está focada exclusivamente em fazer dinheiro, não é? Mas de repente tu tens milhares e milhares de pessoas a utilizarem as plataformas e a mostrarem, e vai aqui outra, não gosto de dizer dica, mas aqui fica para quem segue, mostrarem conteúdo, falar a respeito de mostrar isto, mostrar aquilo. Então o mercado se ficou saturado disso. Neste momento eu posso dizer que talvez a melhor visão aqui é tu veres o mercado da música, não é? Quando a música deixou de ser criada por labels, ou seja, por CDs, e aquele era o contexto, e limitava e castrava bastante a criatividade também, mas limitava muito
o que é que as pessoas ouviam e o que é que as pessoas escutavam. Depois aquilo desapareceu e neste momento tu tens um boom e já ninguém valoriza sequer a música nesse sentido. Quem é que comprou hoje um álbum inteiro? Eu duvido que existam muitas pessoas que o façam. Não é? Quem é que iria aceitar investir 17 euros num álbum de uma música quando eu pago 99 cêntimos por um Spotify ou whatever que eu pago? Então mudou muito isto, Pedro Vieira. Mudou o que neste momento uma pessoa de qualquer lado que lê um livro de desenvolvimento pessoal, se tem um ímpeto menos seja, se é uma pessoa que fica mais impulsionada, com mais motivação para partilhar, ok? Essa pessoa o que vai fazer é simplesmente partilhar à bruta aquilo que aprendeu e vai ter audiência para isso. E tu vais ter mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais pessoas a fazê-lo e isso vai criar muito barulho, ou está a criar muito barulho no mercado. E quem iria beneficiar dessa partilha, neste momento está a acontecer ao contrário, que está a alargar. Então as pessoas deixam de te ouvir a ti, porque têm tantas pessoas a falar sobre o mesmo, que quando te vão descobrir, já não criam a atenção que criavam antigamente, tal e qual como tu tinhas com as bandas de música e tudo mais. Tá? Uhum. Então isso que mudou. O que faz com que toda a gente agora seja autor de desenvolvimento pessoal, possa falar sobre desenvolvimento pessoal. Criou-se uma cultura muito próxima da religião, honestamente. Eu vejo isso, que as pessoas criam temas abstratos com significados muito grandes para fazer para as pessoas se sentirem bem. E isso já que é muito parecido da promessa da igreja, não é? Criou-se aqui que existe um Deus, existe não sei o quê, um conjunto de regras e tu vais te sentir bem no final. Então agora é tipo os irmãos da água, as irmãs da água, não sei o quê. Existem todas essas subculturas que, uma vez mais, vamos sair aqui fora do julgamento e vamos sentir que é de uma intenção boa e positiva, não é? Então tudo apareceu, existem mil e uma oportunidades de conversa. Aqui o diferencial é passares a mostrar aquilo que tu fazes, acho eu. E isto é como eu vejo, para responder à tua pergunta, não é? Eu do que eu vejo das pessoas que eu sigo é que elas estão fartas neste momento de conversa. Elas querem que tu pegues na mão e mostres como é que tu fazes. Que saias fora do que é um conceito abstrato de desenvolvimento pessoal e que tu me expliques como é que tu consegues fazer isto que eu observo em ti que tu fazes muito bem. E esse, acredito eu, que é o sítio por onde nós vamos. Como é que tu fazes um currículo que é visto por um colaborador e que garante que tu tens lá a tua imagem e que és tu, como um colaborador, não, por um empregador, que garante que és tu, que um currículo que vai mais além, que não só te dá aquele trabalho que tu querias, mas que ao mesmo tempo valoriza-te a ti como uma pessoa. Como é que tu consegues B? Como é que tu consegues C? Ou seja, acho que vamos migrar muito rapidamente para tudo o que é como. Como é que eu faço qualquer coisa e a partir daí não interessa o que tu possas dizer de um livro ou de um tema que tu achas ou de um conceito que tu possas inventar, porque tu vais ter que me mostrar um como, não é? Como é que eu consigo qualquer coisa? E eu vou olhar para ti e vou entender, esta pessoa consegue esta qualquer coisa? Consegue. Eu envolvo-me com a imagem desta pessoa, com a mensagem que ela tem. Sim, eu gostava de passar tempo com ela. Claro que gostava, super acredito nos seus valores e na sua maneira de ver. Ok, então eu vou escolher esta pessoa como mentor para me fazer chegar a este resultado. Isto quer dizer que falar sobre temas vai desaparecer? Não, não vai desaparecer. A música não desapareceu. Okay? Uhum. Vai deixar de ser monetizável. As pessoas não vão estar ok para investir dinheiro nisso. Isso é a minha visão do futuro. Porque é que eu hei de investir a ouvir esta pessoa falar sobre qualquer coisa ou falar sobre este tema, muito scholar, se eu nem quero aprender muito sobre este tema, eu quero é uma aplicação prática na minha vida e é isso que eu quero, e quero ir mais direto ao assunto e ao ponto. Uhum. Esta estrutura que tu estavas aí a apresentar, não é? Da migração do interesse das pessoas pela abstração e entrada no cubo, no específico, na solução, é
é algo de que eu ouço falar há muitos anos, por exemplo, no mundo académico, né, de que com o passar dos anos as pessoas iriam. E de facto há uma série de escolas e cursos universitários que estão a conseguir trilhar esse caminho de ir mais para o específico, para a solução, Uhum. mas alguns ainda estão presos no abstrato. Yeah, Né? yeah. É muito como imaginar assim, eu posso te ensinar sobre dinâmica da água e sentir que tu, a partir daquilo que eu te ensinei sobre dinâmica da água, tu vais conseguir remar mais Uhum, rápido quando vais surfar, ou eu vou escolher aquele surfista que eu admiro, que tem uma remada incrível, porque eu vejo, dá para ver, não é? E vou dizer, opá, João, Alfredo, Joana, como é que tu remas assim? Epá, eu vou-te explicar. Pronto, e no meio da minha explicação, talvez um teórico, talvez não, de certeza, tivesse uma abordagem mais abstrata de porque é que aquilo está a resultar daquela maneira. Só que isso não interessa ao público final. A mim, João, eu não quero passar por um curso de 6 semanas a aprender dinâmica da água, eu quero remar daquela maneira porque é aquilo que eu valorizo. Não é? Então, uhum, uma vez mais, a dinâmica da água não vai desaparecer, não é? O que vai acontecer é que as pessoas que antes tinham paciência para estar a ouvir falar de dinâmica da água, para depois retirarem um bocadinho para o seu contexto específico, não vão mais ter paciência para isso, porque existem outras pessoas neste momento a posicionarem-se dessa maneira. Sabes que durante aquela fase a que tu chamaste a fase do enjoo das lives, que foi, eu também senti o enjoo das lives e eu também contribuí para o enjoo, porque então houve uma altura em que eu estava a fazer, fiz durante muitos dias seguidos, durante semanas seguidas, todos os dias lives às 10h10. E uma das coisas que eu experimentei fazer nessas lives foi, em cada uma delas eu apresentava uma ferramenta e treinávamos a ferramenta, entregava a ferramenta. Fizemos imensos dessas lives que consistiam basicamente em eu fazer uma pequena apresentação e depois dizer às pessoas, agora fecha os olhos e vamos fazer isto. Uhum. E é engraçado que ainda esta semana há várias pessoas a mandarem mensagens a dizer que eu gostei daquela abordagem, aquilo interessa-me. Né? Aliás, isso esteve muito ligado também ao lançamento que depois eu fiz mais tarde dos cursos de neuroestratégia, Uhum. que é o colocar um pouco de lado a parte mais conceptual que tu conheceste, por exemplo, quando nos cursos de PNL, e ir diretamente à estratégia prática que me pode ajudar a resolver um problema prático, a adormecer mais rápido, ou a melhorar a minha memória, ou a conseguir implementar um novo comportamento. Uhum. Boa. Olha, João, eu acho que eu depois vou querer ouvir com atenção esta conversa toda, porque como sempre, lanças aqui muitas ideias que acho que merecem ser ouvidas e depois revisitadas, porque nos põem a pensar, estás a ver? É por isso que eu gosto tanto de falar contigo. Já Uau. estou aqui super estimulado, sabes? Já estou quase aqui de caneta na mão, pronto para começar a fazer aqui desenhos e pensar em mudar algumas coisas que eu estou a fazer. Antes de nós terminarmos, gostava de fazer a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados no final do podcast, que é o que é para ti a vida mágica? Qual é que é a tua vida mágica? Uhum. Ah, a minha vida mágica, para te responder aí com uma estrutura durável, vá, porque ela está constantemente a mudar, Uhum, é aquela vida que eu acordo diariamente, não sei especificamente o que é que vou fazer, porque existem mil e uma possibilidades do que possa fazer durante aquele dia, mas eu sei porque é que eu estou a fazer aquilo que eu estou a fazer. E sei exatamente também, porque depois nasce, pelo menos comigo, diariamente, onde é que estão os espaços que me estão a impossibilitar de viver a 100% neste conceito. Ou seja, vou no caminho à escola e naquele dia não dormi à noite e respondo mais ríspido ao meu filho ou à minha filha, ou quer que seja, e está aí um espaço que eu quero fechar, não é? Então, mas repara, até para existir esse espaço eu tenho que saber o porquê da coisa, não é? Então, porque é que está aí abriu-se um espaço? Porque na minha visão da minha relação com os meus filhos, aquilo não está presente, não é? Então, existe outra coisa que está presente. Então, nós não controlamos as coisas específicas que vão acontecendo diariamente na nossa vida, mas controlamos, acho eu, hoje,
podemos ter, essa palavra controle é sempre complexa, mas vamos embora, vamos segui-la porque as pessoas entendem normalmente melhor, mas controlamos a maneira como queremos aparecer à vida todos os dias, e para mim essa é uma vida mágica, onde tu, independentemente do que está a acontecer, as pequenas coisas, o teu interior tu controlas. Tu tens uma visão de como é que tu queres viver esta vida que vai-se embora muito, muito rápido, Pedro, muito rápido. E às vezes até penso um bocado nisso, tenho 42 anos e sinto mesmo que estamos a ficar com pouco tempo aqui, Uhum. honestamente. Sim. Acho que essa noção da escassez do tempo também, embora ela às vezes possa ser um bocado uma noção assim que nos oprime um pouco, ao mesmo tempo também nos pode impulsionar para fazermos aquilo que realmente queremos fazer, não é? Deixámos-nos de merdas. Já E vai agarrar, ser censurado aqui, tem que ter cuidado. agarrar na prancha e saltar para a água no teu caso. No meu caso é fazer outras coisas. É isso, por isso é que é dinâmica, não é? Por isso é que independente das pequenas coisinhas, o que interessa é de saberes porque é que tu estás a dedicar a tua coisa mais importante nesta vida, que é o teu tempo, a fazer aquilo, ou estás ali, ou com aquelas pessoas, ou se faz comichão, não vai correr bem. Bom, olha, João, quero-te agradecer aqui o tempo que dedicaste aqui à nossa conversa e o valor que acrescentaste à nossa conversa, e aproveito para estender esse agradecimento a todas as conversas que tiveste comigo ao longo dos anos e que têm sido muito pertinentes, muito esclarecedoras e muito desafiantes no bom sentido, no sentido de abalar alguma certeza ou convicção que eu tenho e pôr-me a pensar nas coisas outra vez como se fosse a primeira vez, e acho que isso é um dom que tu tens de promover isso nas outras pessoas, e estou muito grato por beneficiar desse dom também tantas vezes, está bem? Igual, Pedro, igual aqui, olha, é um prazer esta conversa. Dizer também que o sentimento é mútuo, desafias-me também bastante a pensar. Desde 2014, que és uma pessoa bastante presente aqui na minha vida, e é isso. Olha, acho que falámos aqui de temas se calhar muito abertos. Se alguém tiver curiosidade de algum tema mais específico, faça aí um pedido aqui à Inspiração para uma Vida Mágica e nós gravamos aí outro podcast especificamente a falar em algum desses temas, ou seja, criptomoedas. Esse bate aí todas as audiências, agora recentemente. Propósito na vida, no trabalho, que para mim nada mais é do que o porquê, o teu porquê, e que já agora está sempre a mudar e tu não precisas andar à procura de nada, honestamente, de onde eu observo. Precisas eventualmente de sentir porque é que tu estás a fazer aquilo. E é isso, temas aí, empreendedorismo, como tu consegues passar por um novo conceito, ir além do teu currículo e mostrar-te digitalmente sem intenção de ficares milionário ou milionária com o que estás a fazer no digital, mas sim de mostrar aquilo que tu consegues fazer, inclusive se trabalhas e queres continuar num trabalho das 7 às 5, que para mim, uma vez mais, se tens um porquê presente é ótimo e mantenho. Essa é a parte mais importante. Mas é importante também usares o digital para quem eventualmente te for contratar ou quiseres te mover para uma outra empresa com a qual te identificas mais, que vais além de enviar um papel, honestamente, hoje em dia, com um agregado de informações que talvez não digam muito sobre ti, sobre quem tu és, sobre os teus valores, sobre o que é que tu gostarias de fazer e que te sentes motivado ou motivada a fazer e fazes tão bem. E o digital é muito bom, honestamente, para isso, e só de fazeres isso sem teres a ideia de querer atingir a tua independência financeira nisso, ou seja, só de te colocares aquilo que tu já sabes fazer hoje no digital e que alguém ainda por cima hoje te paga para isso, porque se tu trabalhas, tu sabes fazer qualquer coisa, ao colocares isso disponível como um cartão de visita, não só te possibilita tu deixares de enviar currículos
manhosos, digamos assim, como eventualmente tu rentabilizares esse teu conhecimento diariamente sem te aperceberes nisso. Ainda há pouco tempo eu fiz o download de como estruturar um modelo de negócios na parte mais financeira, porque não me apetecia estar a fazer aquilo tudo. Então fui a uma pessoa que tinha aquilo disponível, paguei $5 ou uma coisa assim do género, e pronto, e aquela pessoa, sem fazer nada, recebeu $5 e tem ali aquilo estruturado de uma maneira do futuro, para onde nós movemos, ok? Enquanto, para finalizar aqui, Pedro, para não criarmos aqui outro podcast em cima, mas para finalizar, enquanto nós estivemos no Covid, Portugal legislou e aprovou uma iniciativa que chama-se Portugal Digital, que aconselho toda a gente a ir ver, porque é bastante disruptiva em relação à maneira como nós vamos trabalhar aqui, e que inclusive tem lá uma parte aqui em Portugal, e que inclusive tem uma parte que fala exclusivamente também de criptomoedas, e como é para aí que a União Europeia vai. Então, nós vamos para um mundo digital, e se ainda estás com muito no mundo do papel, inclusive do dinheiro de papel, procura sobre isso, ou chateia o Pedro para fazermos um podcast a respeito desse tema mais específico. Ou seja, terminamos este episódio com para aí ideias para 4 ou 5 episódios novos aqui do podcast. Vou deixar à consideração aqui da nossa audiência Isso, isso, fazer impressão para seguirem essas ideias todas, João. Olha, mais uma vez, obrigado e acredito que em 2021 vamos continuar a ter boas conversas. sem dúvida, de certeza absoluta. E é isso. Sejam felizes. 2021 é só um número, ok? Só um grande abraço. Abraço.